Uma empresa que queira atuar nesse segmento de filtro, ela tem que estar disposta a investir um alto valor. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Nádia Bento, Head de Life Science da Nuremberg Messe do Brasil, e vou acompanhá-los nesse projeto, o Conversa de Mercado. E o tema de hoje, dessa semana, é protetor solar. Temos alguns convidados que vão trazer as suas opiniões. E é claro que quando falamos de fotoproteção, lembramos do querido Alberto Keiji Kurebayashi, que é o nosso convidado de hoje. O Alberto aí tem mais de 30 anos de experiência dentro do mercado cosmético e é um prazer gigantesco te receber como nosso primeiro entrevistado do projeto. Bem-vindo, Alberto. Obrigado, Nádia. É um prazer estar aqui junto em mais um projeto que a Nuremberg criou junto à FCE, que vai ser um sucesso. Obrigado, Nádia, pelo convite. Imagina, um grande prazer. Esse é um projeto da FCE Cosmetic com a ABC e é um prazer enorme tê-los aqui nessa rota de conteúdo conosco. E eu quero começar, Alberto, então perguntando para você qual que é a importância para as marcas, né, para a indústria cosmética, qual que é a importância delas terem a sua linha de proteção solar? Ok, uma pergunta bem difícil, mas muito importante. Nádia, a categoria de solar é uma das categorias cosméticas mais complexas de se trabalhar, seja pela formulação, que é bem desafiadora, a segurança que a gente aplica no produto, a eficácia, principalmente o posicionamento no mercado, né, que é um mercado bem concorrido. E é uma formulação, é um produto que tem um alto valor agregado devido aos insumos, né? Os filtros solares são em sua maioria importados e hoje estão com essa desvalorização aí, ou dizer alta do dólar e do euro, acaba impactando muito nesse book. Então é um produto de alto valor agregado. Existem alguns processos, né, além dos cuidados normais que a gente aplica no desenvolvimento, que é o doseamento de filtros, né? Seguindo a RDC 288 da Anvisa, muito bem colocada, isso acaba impactando muito no budget da empresa. Então, uma empresa que queira atuar nesse segmento de filtro, ela tem que estar disposta a investir um alto valor. E é um valor considerável, Nádia. Então, é uma categoria que não permite, a gente costuma dizer assim, né? Não é uma categoria para qualquer um, não se pode brincar de filtro solar, tem que ser sério porque é um produto de saúde. Ele previne, sim, o câncer de pele. Alberto, e pensando assim, nos desafios do formulador, né? Quais são as diferenças hoje que ele tem que ter em mente com relação ao protetor que ele desenvolve para adultos e a linha infantil? Adulto e infantil, ok. Bom, a composição, a estrutura, o racional, o cuidado, o desafio é o mesmo, a segurança e eficácia, claro, sempre levando em conta. Eu acho que uma diferença que eu poderia citar é assim, o público infantil não está muito preocupado, a criança, né, não está muito preocupada com o sensorial, aquele efeito branco que fica na pele, diferente de um adulto. Nesse caso, as empresas optam por trabalhar mais os filtros físicos, que tem aí um estudo que leva a cliente a ter menos irritação do que um filtro químico, né? É claro, tem um filtro químico bem trabalhado também é seguro, né? Mas quando a gente fala na área de produto para a criança, a gente opta por filtro físico, de oxitano, óxido 5, né? E até as mães gostam aí, Nádia, de que seja um produto branquinho, porque ela consegue ver onde está aplicando o produto, né? E aí ela tem a noção de onde aplicou o produto, a espalhabilidade tem que ser boa. E um grande ponto é assim, Nádia, a criança não para quieto, né? A gente sabe que as orientações para ter uma boa proteção solar é a reaplicação. Nesse caso, a gente sabe que, como a criança se mexe demais, sua demais, a gente trabalha no FPS um pouquinho mais alto, até para dar um pouquinho mais de proteção para ela. E a gente costuma trabalhar muito na formulação, na resistência à água, o bom efeito fimogênio, para que a gente consiga manter por mais tempo o filtro na pele da criança, que não para quieta, né? Não, Alberto, não para mesmo. Eu falo por experiência própria. É um desafio para as mães conseguir protetor solar nos filhos, né? É verdade. Com certeza. Obrigada, Alberto. E aí, tem mais uma pergunta. Você falou agora há pouco de segurança e eficácia. O que um formulador precisa saber para garantir segurança e eficácia nesse produto?
Uhum. Bom, como eu falei, essa categoria é uma categoria bem desafiadora. E, graças a Deus, e com muito orgulho, eu diria que os pesquisadores brasileiros têm uma alta expertise nisso. Nós somos referência em filtro solar lá fora, e a gente faz produtos diferenciados, né? Mas, assim, os formuladores que desejam realmente entender e realizar um desenvolvimento complexo e bem resolvido de filtro solar, precisam o quê? Precisa entender essa química que envolve essa composição de ingredientes, né? Essa sinergia de filtros. Ali, 1 mais 1 pode dar 3. Às vezes, se você não souber combinar, não vai ter essa sinergia. Mas o segredo é juntar filtros e você ter uma sinergia positiva. Claro, quanto menos filtro você usar, melhor. O produto vai ficar mais em conta, menos risco de irritação, sensorial mais agradável, né? Mas além da escolha dos filtros, você deve se preocupar com alguns itens da formulação. A gente volta a falar depois sobre isso, mas você tem que se preocupar com o agente solubilizante no filtro, o sistema preservante, o emulsionante adequado, o espessante. E também, quando a gente fala de produto para adulto, né, a parte sensorial é muito importante. Se o filtro solar grudar no seu rosto, ele não vai ter o sensorial, a agradabilidade que ele deseja. Então, também é um ponto muito importante, agentes sensoriais. Perfeito. Então, a gente falar um pouquinho de fragrância, né? Interfere muito na decisão do consumidor quando se trata de protetor solar? É uma pergunta super interessante, Nádia. Quando a gente fala de outras categorias, como shampoo, é claro, nossa, a fragrância é fundamental para ter essa aceitabilidade, né? No filtro solar, geralmente a gente associa uma fragrância, é claro que sempre a fragrância ajuda a cobrir aquela base, aquele cheiro de filtro. Geralmente em filtro solar a gente utiliza mais fragrância em produtos outdoor, né? De praia, piscina. Às vezes o pessoal já associa, né? Cheiro de praia, cheiro de piscina. E para produtos assim mais de exposição, de esporte, a gente usa muita fragrância. Tendo sempre muito cuidado na escolha da fragrância, porque além de ser um fator, um fator importante em termos de risco, de alergenicidade, a gente tem que trabalhar muito essa parte de hipoalergenicidade de fragrância, para evitar todo tipo de fotossensibilidade, né? Quando a gente fala da categoria de dermocosmético, é uma categoria que se posicionou com o não uso de fragrância. Então, existem esses dois lados, né? O dermocosmético já atuando sem fragrância ou com uma fragrância hipoalergênica, muito suave, só para dar uma cobertura da base. Mas em outras categorias, a fragrância é fundamental para essa aceitabilidade do produto. Perfeito. E falamos da fragrância, e a gente sabe que a indústria cosmética, ela mexe com experiência, com todos os sentidos, né? Como a gente tentar ousar, né, e trazer, experimentar os 5 sentidos nessa linha de produto? Se a gente estivesse falando de outras categorias, a gente consegue ser mais lúdico, brincar, ser um pouco mais fã, como a gente comenta, né? Mas quando a gente fala de filtro solar, eu diria assim, deixa eu tentar pensar um pouquinho. Se eu diria tato, eu faria um sensorial muito agradável. Um sensorial muito agradável. Quando você aplica, você vê aquela espalhabilidade, aquela cremosidade que não mera. Então, eu já consigo trabalhar o tato. Olfato, eu posso trabalhar uma fragrância hipoalergênica, com um cheirinho gostoso, que me dê uma refrescância, um controle de oleosidade. Visão, quando eu aplico aquele creme cremoso, gostoso, isso já me dá um prazer. Então, eu consigo trabalhar essa parte aí de visão. Paladar, bom, filtro solar é amargo, né? Isso não tem jeito. Mas quando eu trabalho, por exemplo, um lipstick, eu consigo trabalhar um aroma gostoso de morango. Uma vez eu desenvolvi um lipstick, Nádia, com aroma de amarula. Nossa, era uma delícia. Olha só! Interessante. Ficou muito, muito gostoso. E o auditivo, assim, quando a gente passa, tem que ouvir aquela espalhabilidade, aquela cremosidade. Por exemplo, existem alguns filtros solares em forma de mousse que espalham, então você ouve aquelas bolinhas estourando. Aí você consegue trabalhar esse sentido, como você falou. Quanto mais eu envolver o consumidor, mais ele vai estar fascinado pelo produto.
Perfeito. E aí você trouxe para a gente agora, a gente já falou bastante acho que quando pensamos em protetor solar, acho que a primeira impressão é o creme que nós passamos, né, na pele, no corpo. Você trouxe o lipstick. Fala um pouquinho mais de outras aplicabilidades. Outras formas de aplicação? Isso, Formas exato. galênicas? A gente tem muitos os BB Creams, né, que fazem aquelas coberturas antes de uma maquiagem, que são muito boas para proteção solar. E as próprias maquiagens também, que elas têm muitos pigmentos à base de óxido de ferro, tem uma proteção muito boa. Então, essas maquiagens que a gente aplica, que as mulheres aplicam aí, traz um efeito muito legal de proteção. Talvez uma outra forma galênica seria o fotoprotetor em spray, né? Ele é muito prático, mas se você não souber aplicar, às vezes você vai aplicar no vizinho, né? Você aplica nas costas e tudo pro vizinho. E também muito cuidado na aplicação. Não basta apenas você borrifar. Se você borrifar, você vai ter manchas de proteção ali. Em volta vai estar tudo... Você protege ali, em volta vai estar tudo bronzeado. Então, ele é fácil de aplicar, mas exige também uma espalhabilidade. Muito importante é isso. Formas galênicas diferenciadas, mas sempre o cuidado de ter essa homogeneidade no filme protetor. Perfeito. E para as indústrias cosméticas aí que ainda não tem protetor solar nas suas linhas, tem interesse, o que é obrigatório ter na formulação? Bom, tudo que a gente falou, né, de segurança, eficácia, cuidado sensorial, se eu pudesse dar uma resumida, segurança e eficácia, isso faz parte, né? E prestar muita atenção num terço de UVA, isso é obrigatório. E existe na legislação da Anvisa, vocês podem consultar lá os dizeres de rotulagem obrigatório, né? Onde ele diz que é necessária essa reaplicação, que ajuda a prevenir manchas solares. Ele fala, assim, de ter cuidado de reaplicação após você se for na piscina ou suar, né? Basicamente é isso. Esses cuidados, esses dizeres aí obrigatórios são fundamentais para que o consumidor entenda bem como que funciona o fotoprotetor. Ele vem com uma bula, mas é uma bula cosmética, né? Então essa forma de usar tem que ser obedecida. Perfeito. E, Roberto, hoje nós estamos muito expostos à tela do computador, a telas de celular. Quanto que isso pode ser perigoso para a pele? E esse protetor solar que nós fazemos uso aí para, enfim, quando saímos na rua ou vamos para a praia, ele também ele é eficaz? Protege a nossa pele diante dessa exposição? Uhum. Olha, agora eu lembrei de um ponto muito importantíssimo, Nádia. Às vezes as pessoas quando chegam lá na praia em Santos, não saem do apartamento sem colocar um protetor, né? Em São Paulo aqui, estou em São Paulo, não uso protetor. É o mesmo sol, é o mesmo benefício do sol, mas também é o mesmo risco do sol. É isso que a gente tem que colocar, não é usar só esse protetor na praia, é no dia a dia. Hoje o protetor faz parte do nosso dia a dia. Muito bom você ter me lembrado sobre isso. E lembrar que assim, a exposição ao sol, ele nos traz riscos e benefícios, né? A gente tem que saber utilizar, né? A produção de vitamina D, o próprio bom humor, né? Quando a gente sai na rua, a gente se sente mais animado, né? Um ponto que eu gosto muito de comentar, que o próprio Dr. Sérgio Chalca comentou, o Rodrigo Colina Johnson também. Hoje a gente fala assim, vamos proteger a luz UVA, UVB, visível, azul, infravermelho. Na verdade, essas divisões foi o homem que criou, né? Porque a natureza não tem essa divisão. Ela vem com raio em todo o seu espectro aí, né? Mas a gente tem dividido isso até para facilitar um pouquinho essa estratégia de desenvolvimento de produtos, né? Por exemplo, produtos para combate à luz visível, que o Dr. Sérgio é especialista e você vai conversar com ele, está muito associado a pigmentos como óxido de zinco, e a gente tem muitos outros ativos inovadores aí no mercado. Luz azul, que a gente está direto no computador, no celular, apesar de ser uma baixo risco, né? A gente também consegue proteger disso, aí, trabalhando alguns ativos, trabalhando, por exemplo, o licopeno, mas é isso, a gente tem que tomar cuidado com tudo. A luz visível, eu acho que vale a pena bem explorar esse tema com o Dr. Sérgio, que é bem interessante como ele aborda e como nos explica. Perfeito. E, Alberto, vamos aqui para a nossa última pergunta. Opa! Um pouco para a gente, na sua visão, quais são os desafios futuros aí no desenvolvimento de fotoprotetores?
Essa categoria tem aquela dificuldade que eu falei de ser difícil de formular, né? A gente tem que ter muita experiência, muitos resultados dão errado, mas a gente vai aprendendo. Eu acho que alguns desafios seriam esse câmbio desfavorável que eu comentei, né? Porque a maioria dos filtros são importados. A gente está vendo aí muitas restrições aos filtros, seja relacionado a temas como o branqueamento dos corais, alguns riscos de agente irritante, aí começa a estudar aquele filtro, como disruptores endócrinos, né? Cada vez mais, né, os pesquisadores são desafiados, então, a desenvolverem produtos com essas restrições de ingredientes. Mas o grande diferencial dessa categoria no Brasil, primeiro, os nossos formuladores são super capacitados, isso é fantástico, e relacionado a isso, a gente tem todo o suporte das empresas de matérias-primas. Todas, as mais importantes, estão no Brasil. Isso permite que a gente, de posse desses ingredientes inovadores associados à nossa expertise, possamos desenvolver produtos diferenciados. É por isso que o Brasil é uma referência nessa categoria. Perfeito. Alberto, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu que agradeço. Muito obrigada por essa entrevista. Vocês gostaram do conteúdo? Podem deixar os seus comentários aqui e ainda temos mais a explorar sobre protetor solar. Acompanhem. Um ótimo dia, uma ótima tarde aí a todos. Muito obrigada.